Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou Beatriz Aoki, professora de língua portuguesa. Nossa aula de hoje pretende usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise linguística para expandir a sua capacidade de monitoramento das possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade de análise crítica. Antes de começar, preciso passar algumas informações aos professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 6º e 7º ano da EJA e o conteúdo é Classe Gramatical, Conjunção. Vamos lá? Hoje continuaremos a nossa aula sobre classes gramaticais. Então, recordando, já sabemos que as classes gramaticais são as diferentes classificações que as palavras desempenham na linguagem e que elas são divididas em 10 grupos. Nas últimas aulas, aprendemos sobre substantivos, adjetivos, verbos e advérbios, artigo, numeral e preposição. Para relembrar cada um deles, eu trouxe essa tabela aqui. Hoje, iremos aprender sobre uma classe de palavras chamada conjunção. A conjunção é uma palavra invariável, que não muda, responsável por ligar dois termos ou duas orações, frases com verbos. Achou ela parecida com a preposição? De certa maneira, sim, mas existem algumas diferenças. Enquanto a preposição conecta apenas termos, a conjunção pode conectar termos ou orações. Os termos conectados por uma preposição completam o sentido um do outro. Já os termos ou frases conectados por uma conjunção estabelecem uma relação de sentido entre ideias. Quer saber mais? Então continue assistindo a nossa aula. Como dissemos, uma conjunção pode ligar duas orações ou dois termos. Vamos ver um exemplo? Eu estudei, mas ainda não estou preparado para a prova. Nesse exemplo aqui, é possível observar duas orações conectadas pela conjunção mas. A relação de sentido estabelecida é a de oposição. Agora observe essa frase. Eu preciso comprar arroz e feijão. A conjunção é e conecta dois substantivos, ou seja, dois termos da frase, arroz e feijão. Nesse contexto, a conjunção e estabelece uma ideia de soma, de adição. As conjunções se dividem em dois grandes conjuntos. Conjunções coordenativas, que são responsáveis por ligar as orações coordenadas, que são independentes entre si. Ou conjunções subordinativas, que são conjunções responsáveis por ligar as orações subordinativas, que são aquelas compostas por uma oração principal e uma oração subordinada, dependente da principal. Por enquanto, não se preocupe muito com as classificações das orações. A intenção desta aula é que você conheça as conjunções e entenda sua função no texto. Vamos falar então das conjunções coordenativas? Separei um texto para leitura, mas antes quero que você entenda um pouco mais sobre algumas das ideias estabelecidas por elas. Por isso, montei um quadro com as relações de sentido e as principais conjunções. Vamos ver? Não se preocupe em decorar a tabela com as conjunções, pois a relação de sentido que ela estabelece dependerá do contexto em que ela está inserida. Portanto, sempre que se deparar com uma conjunção em um texto, questione-se: qual a ideia que ela passa? Agora, seguiremos para a leitura do texto. Você vai perceber que algumas palavras estão grifadas em cores diferentes. São todas conjunções. Ao longo da leitura, tente descobrir
qual a relação de sentido que tais conjunções estabelecem. Vamos lá? O título do texto é ou isto ou aquilo, e eu vou dar um tempo para que você faça a leitura. Gostou do poema? Eu espero que sim. E as conjunções? Conseguiu identificar as relações de sentido entre elas? A ideia do texto é construída através da conjunção ou, que aparece logo no título, ou isto ou aquilo. Você lembra das relações de sentido? Olhe o quadro e responda. Qual a relação de sentido estabelecida pela conjunção ou neste poema? Conseguiu chegar a uma conclusão? A conjunção ou no texto que nós lemos agora estabelece uma relação de alternância, quase uma exclusão, portanto é uma conjunção alternativa. Se eu faço algo, não posso fazer outra coisa, pois ou é isto ou aquilo. Vamos falar um pouco sobre as conjunções subordinativas? Elas são divididas em 9 tipos. Observe o quadro. Mas antes, vamos ler um texto? As conjunções estão marcadas em cores diferentes. Ao longo da leitura, tente identificar qual ideia elas expressam. Por que não nos lembramos dos sonhos? Vamos praticar um pouco? Logo na primeira oração já temos uma conjunção subordinativa. Só é possível se lembrar de um sonho quando acordamos até 10 minutos depois dele ter acabado. A relação de sentido, ou seja, a ideia estabelecida por essa conjunção é finalidade, tempo ou causa. Eu vou te dar um tempinho para você pensar e já venho com a resposta, certo? A conjunção quando, nesse contexto, estabelece uma relação de tempo. Portanto, é uma conjunção subordinativa temporal. Você acertou?
Agora releia o trecho. Nesse período, o cérebro consegue ativar a memória para que a lembrança venha. Qual das opções abaixo pode substituir a conjunção para que, sem perder ou alterar o sentido da oração? Entretanto, portanto ou a fim de que? A conjunção para que é uma conjunção subordinativa final e pode ser substituída por a fim de que. Ficando assim, nesse período, o cérebro consegue ativar a memória a fim de que a lembrança venha. Viu só? Já falamos que as conjunções são muito importantes para um texto, pois elas são responsáveis por relacionar as ideias, criando um sentido. Portanto, auxiliam na coerência e na coesão. Para ilustrar o que acontece quando não utilizamos corretamente as conjunções, o canal do YouTube Porta dos Fundos criou o vídeo Problemas Linguísticos. Para facilitar a compreensão, eu trouxe um diálogo transcrito. Vamos ler? O vídeo começa com o entrevistador apresentando o entrevistado. O Marcos tem um problema com conectivos, não é isso, Marcos? Apesar que sim. E quando começou? Daqui que eu era pequeno, por isso ultimamente piorou. Você está fazendo algum tipo de tratamento? Estou. Sobretudo eu falto muito às sessões, porém são em Copacabana, mas eu pego muito trânsito. Nossa, muito difícil entender o que o Marcos falou, não é mesmo? Isso aconteceu porque as conjunções que ele usou não concordam com as ideias das frases. Vamos para um desafio então? Retirei das falas de Marcos todas as conjunções. Vamos substituir por outras que façam mais sentido, então? Para facilitar, deixei uma lista com as possíveis conjunções que você pode utilizar. Elas são entretanto, e, quando, enquanto, mas, contudo, porque, sempre que e uma vez que. Então fica assim. O Marcos tem um problema com conectivos, não é isso, Márcio? Sim. E quando começou? Eu era pequeno, ultimamente piorou. Você está fazendo algum tipo de tratamento? Estou. Eu falto muito às sessões. São em Copacabana. Eu pego muito trânsito. Eu vou te dar um tempinho para resolver esse problema. E aí, podemos corrigir? Então vamos lá. A primeira conjunção inadequada era apesar que. Ao analisarmos essa frase, percebemos que apenas a resposta sim bastaria. Portanto, retiramos a conjunção e não colocamos nenhuma outra no lugar. Na segunda frase de Marcos, temos as conjunções daqui que e por isso. Na leitura da primeira frase, eu era pequeno, percebemos que Marcos pretende dar uma ideia de temporalidade, e nesse caso a conjunção quando seria perfeita. A segunda parte, ultimamente piorou, é um contraste com a primeira, indicando oposição, e a conjunção por isso pode ser substituída por uma conjunção coordenativa adversativa, por exemplo, mas, contudo ou entretanto. Na última fala de Marcos temos 3 conjunções, sobretudo, porém e mas. Vamos analisar a intenção da fala dele? Qual que é o sentido? Marcos responde que está fazendo terapia e logo em seguida diz que falta muito às sessões. Portanto, há uma relação de oposição. Novamente, as conjunções coordenativas adversativas são as ideais, mas, contudo, todavia ou entretanto. Logo em seguida, ele explica por que falta muito às sessões. Quais são as conjunções responsáveis por introduzir uma explicação, você lembra? Isso mesmo, são as coordenativas explicativas, porque, pois e etc.
Olhe uma comparação entre como era o texto e como ele está agora. Melhorou muito, não é mesmo? Estamos chegando ao final da nossa aula. Esta foi mais uma aula sobre classes gramaticais e hoje aprendemos sobre conjunções. Sabemos que as conjunções têm um papel muito importante para que os nossos textos e as nossas falas sejam compreendidos por outras pessoas, pois elas são responsáveis por conectar e criar sentido relacionando as ideias. Existem dois grandes grupos de conjunções, as coordenativas e as subordinativas. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima e não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos!